O título da mensagem de hoje é Aprendendo com Jesus sobre o Espírito Santo. O que nós temos tanto para aprender com Jesus? Simplesmente tudo. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, primeiro em Colossenses, capítulo 2, no versículo 6. A gente vai ler Colossenses 2, do 6 até o 19. Filipenses, Colossenses 2, do 6 ao 19. Não tem 19, aqui é o 16. Não tem 19? Não. No Colossenses? Ah, claro, muitos não tem. Acho que a minha era outra versão. A minha versão é atualizada. Ah, tem, agora tem. Então, Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 19. Vocês vão perceber aqui que não é Jesus falando, e sim Paulo. Mas já vão pescar a ideia. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Amém? A palavra do Senhor aqui. Então, o livro de Colossenses, nessa carta que Paulo escreve, ele dá algumas advertências para o povo cristão. Que tipo de advertência é essa? Na verdade, vocês percebem aqui que começam a surgir interferências naquilo que foi pregado inicialmente aos cristãos. Onde que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos? Em Antioquia. Aqui, depois de Antioquia, tudo começou a se alastrar. O evangelho começou a ser difundido e chegou em Colosso. Então, o livro aqui, ele traz uma lista de instruções que Paulo deu aos cristãos. E, de certa maneira, esses cristãos aqui, eles estavam sendo cobrados
por práticas, cobrados por rituais que não foram instituídos pelos apóstolos ou que não faziam parte do desenvolvimento da fé cristã. E às vezes a gente percebe coisas parecidas aqui, né? Os novos membros aqui devem lembrar do curso de novos membros. Quantos são os sacramentos que nós temos aqui na igreja? 2. Acertou. E quais são eles? Um deles a gente faz todo mês. A Santa Ceia. Então não adianta a gente colocar regras em coisas que Jesus não colocou regras. O que nós precisamos para ter a vida eterna? Crer, né? Mas aí na Bíblia diz que nós precisamos crer e ser batizados. E como é que vai ser então com a história do ladrão que estava pregado do lado de Jesus e que ganhou a vida eterna naquele mesmo dia? Ele não foi batizado. Mas ele creu. Sabe por que ele diz lá que crer ser batizado? Porque o batismo é a tua profissão pública de fé naquele em que você crê. Então, quando você é batizado, você não é batizado escondido. Você é batizado, você quer compartilhar aquilo com outras pessoas. E aí as pessoas que você vai convidar, às vezes que estão vendo, não são convertidas, não conhecem Jesus, e vão pensar por que ele está se molhando ali, o que significa esse negócio? E é a oportunidade que você tem de testemunhar para essa pessoa. Só que também tem o outro lado da moeda. A partir desse momento que você publicamente confessa a tua fé, você vai estar sendo olhado com outros olhos. Percebe? Quando você foi batizado, você passou a ser visto com outros olhos. Com que olhos? De crítica. Por quem? Por muita gente. Às vezes até os dentro da igreja te criticam. Ué, você não é batizado? Você não é cristão? E está fazendo tal coisa? É nesse emaranhado aqui que os colossenses estão presos. Porque daí, no intuito deles manterem uma aparência, eles começam a criar um monte de regras. E não pode isso, não pode aquilo, para fazer isso tem que fazer aquele outro negócio antes. E aí, você começa a limitar a graça de Deus. Uma das coisas que lhe chama a atenção aqui é na adoração de seres celestiais, adoração de anjos. O começo da igreja cristã, depois que ela foi institucionalizada, foi com a igreja católica, né? E por que a igreja católica surgiu? Porque o imperador romano se converteu. E daí ele mandou que todo mundo fosse cristão. Imagine se fosse assim hoje, a partir de agora todo mundo é cristão. Mas alguns deles, daquelas pessoas lá, tinham outras religiões que seguiam. E eles adoravam imagens, adoravam outros deuses. E aí então, como é que foi feito? Eles começaram a misturar as coisas. Então, começaram a criar na instituição coisas que eles trouxeram da religião deles e colocaram dentro do cristianismo. Nós precisamos pensar que Cristo ele veio para nos libertar de todas essas coisas. E ele veio para ser o exemplo, um exemplo a ser observado. Eu quero convidar vocês para ler Lucas também. Abram em Lucas, capítulo 11.
Lucas 11, do versículo 1 ao 13. É a continuação daquela passagem que nós lemos semana passada, né, sobre Marta e Maria. A gente lê assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Como é fácil nós nos apegarmos a práticas, rituais, regras estabelecidas por homens, e essas regras de um jeito para garantir a nossa salvação. Quem nunca aqui teve, em algum momento da vida, uma condição além de Jesus para ser salvo ou para ter a vida eterna? Por exemplo, você recebeu Jesus? Recebi. Mas se você não obedecer seus pais, você vai para o inferno. A Bíblia diz isso? Não diz. Você recebeu Jesus? Recebi. Mas se você não for fiel na igreja, você não vai para o céu. Isso são mentiras que são colocadas para nos enclausurar. Tudo aquilo que é cobrado e que as Escrituras não confirmam, restrições quanto ao que comer, regras quanto ao que é exigido para se poder participar dos sacramentos, como eu falei, do batismo na Santa Ceia, ou então regras com que se pode ou não perguntar para o líder espiritual. Algumas pessoas aqui já me perguntaram: será que eu posso perguntar isso? Ou será que eu não posso perguntar isso? Algumas perguntam, algumas falam para mim, se eu perguntar isso, você vai ficar brabo. Gente, nenhum de nós aqui é melhor que outro. Nenhum de nós aqui é pior do que o outro. Todos nós somos partes do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. Não é o pastor, ou o obreiro, ou o missionário que é o cabeça da igreja. Não, Cristo é o cabeça da igreja. Justamente por isso que nós podemos dizer que a igreja, tudo bem, uma parte está se reunindo aqui nesse lugar, mas outra parte está se reunindo em outro lugar. Da mesma maneira que todos os nossos dedos não estão só presos em um lugar. Nós temos um dedo preso em cada lugar da mão.
E assim a gente tem outras partes do corpo espalhadas de outras maneiras. E uma complementa a outra. Talvez seria engraçado se a gente fizesse um estilo diferente de culto aqui, porque a gente não ia se adaptar. Por quê? Porque cada um tem um jeito diferente de agir, tem um jeito diferente de lidar com os outros. E essa diversidade, ela é importante. A gente tem que lembrar que nós não podemos ter pessoas para serem nossos intermediários para Deus. Nenhum de nós aqui tem a autoridade ou a competência de ser intermediador entre nós e Deus. O único que é capaz de ser isso, de ter esse papel, é Jesus. Então, às vezes nós somos enganados, e o inimigo nos engana, o diabo ele é astuto, ele nos engana, fazendo a gente pensar que se não for o pastor orar por mim, não vai acontecer tal coisa. Agora, você crê no Deus que dá a bênção ou no pastor que ora pela bênção? Eu creio no Deus que dá a bênção. Mas ainda mais, eu quero ter o relacionamento com Deus e quer se relacionar comigo. Então, baseado nisso, eu queria levantar 3 pontos para a gente trabalhar em cima do modelo que Jesus nos dá de oração. Esse modelo de oração, ele não é simplesmente uma coisa para ser repetida, mas sim um modelo de relacionamento, de espiritualidade, de religiosidade, a gente já falou um pouquinho disso semana passada, e também de conhecimento do Espírito Santo. Jesus ensina a essência e não a forma. Já pararam para perceber? Que em tudo que Jesus fez, ele ensinou a essência e não a forma. Porque a forma muda. A essência permanece sempre a mesma. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós precisamos ter em mente quem é nosso modelo para se relacionar com Deus. Quem é nosso modelo? É Jesus. Os discípulos, eles estavam observando Jesus. Veja ali, capítulo 11, versículo 1 de novo. Diz assim, olha: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Alguém tem a versão NVI aqui para ler? Ou outra versão que fala diferente do versículo 1? Lucas 11, versículo 1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os seus discípulos. Isso. Os discípulos observavam Jesus. E se nós formos ver aqui, o que já se passou no ministério de Jesus foi muita coisa. Ele já tinha percorrido vários lugares. Lembram quando a gente falou a respeito do ministério de Jesus? Foram 3 anos de ministério, antes da crucificação dele. E aí, existe uma prática comum em Jesus, que era ele se retirar para orar. Uma coisa que é importante a gente ver é que Jesus ele sempre estava rodeado de pessoas.
E essas pessoas vinham até ele por vários motivos. E Jesus tinha a sabedoria de identificar esses motivos. Alguns queriam aquilo que ele podia oferecer de bênção palpável, uma cura, um alimento. Outros queriam algum segredo, conhecimento, quem sabe para se sobressair diante dos outros. E ainda tinha um outro grupo que queria, na verdade, relacionamento. Lembra que nós falamos disso? Que Jesus, quando desceu do monte, depois da multiplicação do pães e peixes, ele tinha ido orar, daí ele desceu, tinha aquela multidão toda lá, e daí ele falou para aquela multidão por parábolas. Mas depois ele se virou aos discípulos e explicou as parábolas. Ou quando falava diretamente com eles, falava sem segredo nenhum. Por quê? Porque aqueles que têm vontade mesmo de entender Jesus, ele se revela pessoalmente de uma maneira que aquela pessoa entende. Então, se você não entende o que Jesus está falando, talvez você esteja indo para Jesus com a intenção errada. Já parou a pensar? Toda vez que Jesus estava com o povo, ensinando, curando, tudo que ele estivesse fazendo ali, quando acabava esse momento, ele se retirava para orar. Várias vezes ele orava por muito tempo. E em seguida, ele buscava de novo os discípulos. O que ele fazia nesse tempo de oração? Ele enchia o seu tanque espiritual. Lembram do exemplo que eu dei do balde furado? Então, imagine que a tua vida espiritual é um balde furado. Eu vou falar o exemplo de volta, que talvez ele seja de ajuda para a gente entender melhor esse momento. O balde furado, ele é a tua vida espiritual. E quando você recebe Jesus como teu Senhor Salvador, esse balde, ele é limpo. Certo? Então, tudo aquilo que tinha de entulho dentro, ele é virado para fora, assim, teu balde está limpo. E ele é cheio, porque no momento em que você recebe Jesus como teu Senhor Salvador, você é cheio do Espírito Santo. Certo? Primeira coisa que você quer fazer? Batizar. E se não é batismo, você quer falar para todo mundo de Jesus. O batismo talvez venha depois. Para cada pessoa que você fala de Jesus, imagine que um furo é feito no seu balde. Quando você se batiza em público, talvez sejam feitos vários furos ao mesmo tempo no balde. Então aquelas pessoas, elas começam a ser enchidas com aquela água, que é a água da vida. Que Jesus fala que águas vivas fluirão do seu interior. Imagina o balde furado e você está alimentando as pessoas com a água da vida, que é o Espírito Santo agindo através da tua vida. Mas não chega uma hora que, se você está com aquele balde furado e ele esvazia, como é que vai fazer? Aí as pessoas vão lá sedentas, querendo alguma coisa de você, e você não tem nada para oferecer? Você tem que correr direto e o mais rápido possível para a fonte, para encher esse balde de novo. Só que quanto menos pessoas você conhece, mais vai demorar para esse balde esvaziar. Só que é uma coisa que você não controla. Porque se uma pessoa que você conhece foi impactada pelo que você falou, porque não foi obra tua, é sim obra do Espírito Santo na tua vida, então aquela pessoa vai passar isso adiante. E aí aquela pessoa acabou de fazer mais um furo no teu balde. E não adianta você falar de Jesus para as pessoas e pedir para elas ficarem quietas, porque elas não vão ficar quietas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E você não controla ela, porque ela vai cumprir o seu propósito. E qual é o propósito da palavra de Deus? Operar transformação na vida das pessoas. Você foi transformado? Querendo ou não, pessoas vão ser transformadas pela tua vida. Esse é o objetivo de Deus na tua vida.
Só que o testemunho é justamente quando as pessoas vêm até você porque ouviram falar de alguma coisa, elas querem ver a água escorrendo daqueles furos. E se é uma pessoa que nunca viu você antes e vê aquela água escorrendo, ela vai fazer mais um furo, porque ela também quer daquela água. Só que quanto mais pessoas vão, mais essa água da vida, que não é tua, é o Espírito Santo, mais elas vão querer. E aí você vai ter que voltar mais vezes para a fonte. Percebe que vai ter um momento em que você vai estar só com a alça do balde na mão? Como é que você vai fazer? Você faz assim, ó, segura a mão aqui, ó, e deixa escorrer. É o único jeito, é você não sair da presença de Deus. Jesus, ele ficou 3 anos fazendo o ministério dele no meio do povo. 3 anos. Quanto tempo você está fazendo? Olha só, ele disse que coisas maiores a gente faria. E aí, quantos pães você já multiplicou? Ah, hoje em dia ninguém mais se junta em 5.000 para comer pão e eu ouvir um cara falando. Olha, ontem tinha 50.000 na arena. Pro culto na arena. E eu ouvi dizer que foi o recorde de público que não serve para futebol naquele lugar. Billy Graham juntou milhares de pessoas. Agora imagina a quantidade de furo que tinha no balde dele, ou imagina o tamanho do balde dele. Ou imagina se ele não estava direto ligado na fonte. Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Que unção é essa que ele tinha? E sabia que você pode ter a mesma unção que Pedro tinha? Qual é o limitante? A tua fé? Ah, mas eu não tenho fé, então pede fé. Jesus, ele ensina pela essência e não pela forma. Quando nós vemos a oração que é chamada de Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala ali é: Pai, santificado seja o teu nome. A primeira coisa é reconhecer quem é que nós estamos buscando em oração. A gente pode passar muito tempo estudando essa oração e ver a profundidade de que tem cada uma dessas linhas aqui. Mas o que eu quero focar aqui é que não se trata do que nós somos capazes de fazer. Se trata no que Deus é capaz de fazer. Enquanto você é limitado, Deus ele é ilimitado. Então, a oração não depende do que nós podemos fazer, mas daquilo que Deus pode fazer. E não somente nessa passagem específica de Lucas, mas em todos os evangelhos, o pedir não está baseado nas possibilidades suas. Jesus, a Bíblia diz que ele foi 100% homem e 100% Deus. Por que 100% homem e 100% Deus? Porque ele decidiu se limitar às nossas limitações para nos dar o exemplo. E uma coisa que nós aprendemos com ele é que tudo que ele fez de milagre estava baseado na intimidade que ele tinha com Deus, Deus Pai. O que você pode fazer está limitado na intimidade que você tem com Deus. Jesus, ele também não estava preso a rituais. Ele dizia, em outras palavras, que a lei judaica ali, ela existia para servir os homens, e não os homens para servir a lei. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando ele e os discípulos estavam andando e os discípulos tiveram fome, o que eles fizeram? Eles colheram do que tinha ali, no caminho, na plantação. Só que era sábado não podia comer, não podia colher. Mas então eles trabalharam no sábado, eles quebraram uma lei. Não pode vir de calça de moletom na igreja.
a calça vai determinar a tua fé? Não vai determinar a tua fé. Eu estou falando isso uma vez porque o André perguntou se podia vir calça e moletom. E eu achei interessante porque ele teve coragem de perguntar se podia vir de calça e moletom. Porque eu conheço pessoas que simplesmente não viriam. Jesus, ele não se prende à forma. Ele quer saber qual é a tua intenção. E como é que faz se a pessoa não tem outro tipo de calça que não seja de moletom? Então não pode ir na igreja? Entende que são coisas que Jesus não se atenta a esse tipo de coisa. Depois ele estava lá com os discípulos, com várias pessoas, e ele cura uma pessoa. E ele cura por quê? Porque alguém pergunta para ele, é lícito curar no sábado? Por que eles dizem é lícito curar no sábado? Porque o trabalho de curar era dos médicos, né? E eles faziam isso como ganha-pão deles. Então eles iam objetivar o lucro no sábado? Não, porque a lei não deixa. Agora Jesus, ele tinha profissão de médico? Não, ele era carpinteiro. E na Bíblia inteira a gente não vê nenhum momento e Jesus fez uma mesa no sábado. A gente não vê isso na Bíblia. Percebe? Que não diz na Bíblia nem que ele fez uma mesa. Só que ele é filho de carpinteiro e pela tradição a gente sabe que filho de carpinteiro vira carpinteiro. E neto carpinteiro também é carpinteiro. E assim vai indo. Então, Jesus, ele se prende na essência e não na forma. E aí, ele quer mostrar para os discípulos que o que importa é o que você faz com o objetivo que você faz. Jesus, ele... É interessante que uma vez, alguém me contou, agora não estou lembrado quem, que foi uma consulta médica. E daí foi uma consulta assim e não chegou a ser diagnóstico, mas a prescrição do remédio. Ó, você toma esse remédio aqui, mas o que eu tenho? Ó, isso aí a gente vai ver nas próximas sessões. Eu fico pensando, o cara é inteligente mesmo, porque ele já pegou o cliente. Só que não, né? Você vai tomar aquele remédio sem saber por que você está tomando? Jesus, ele não fez a primeira sessão com aquele doente lá. Ele curou ele instantaneamente e sem objetivar lucro. Não foi trabalho para ele. Foi demonstração de amor. Quando a Bíblia diz que é para a gente ter o dia de descanso, esse descanso não literalmente quer dizer você ficar sem fazer nada. É você contemplar as coisas que Deus fez. Uma coisa que Cristo e eu estava fazendo esses tempos aí, hoje não fizemos, mas é de mexer na casa, contemplando aquilo que Deus não deu para fazer. É trabalho? Depende do ponto de vista. Se você pensar que você está se movimentando, aí tudo bem, mas não é o nosso ganha-pão, não é o nosso dia a dia, mas é desfrute daquilo que Deus nos deu. Como que nós temos vivido a nossa fé? Eu tenho feito nos últimos domingos várias perguntas no final da mensagem para provocar o pensamento, para provocar a reflexão, porque a Bíblia, quando ela é lida sem um objetivo de colocar em prática, qual é o motivo de você ler a Bíblia? Não tem motivo nenhum. Então, como que está a tua vida espiritual hoje nesse sentido? Você se limita a coisa, porque os outros fazem, eu também faço? Se não pedirem, eu não faço. A não ser que esteja aqui na Bíblia que eu tenho que fazer tal coisa, eu faço. Mas tem que pensar também que a Bíblia, ela mostra a essência e não somente a forma. Ela explica a forma para a gente abstrair a essência, porque ela tem um contexto histórico também. Quando você lê o contexto histórico, o Espírito Santo te traz a revelação daquilo que está escrito. E isso depende cada vez mais da tua comunhão com Deus. Quanto mais comunhão você tiver,
mais você vai pegar o jeito de Deus falar. É igual a mãe com as crianças, né? Que às vezes você dá só uma olhadinha assim, a criança já sabe tudo o que tem que fazer. A minha mãe era assim. Às vezes ela só dava uma olhadinha assim, ó. Eu já sabia os 3 parágrafos que estavam naquele olhar. Isso é a intimidade que faz. E é somente a intimidade que faz. Não adianta você querer agora que da noite por dia você saiba tudo que Deus pensa, se você não gasta tempo para conhecer Ele. Vai ser difícil. Nós podemos buscar. Eu vou ler uma parte que eu escrevi aqui. Nós limitamos tudo às nossas possibilidades, ou a gente vive na dependência das possibilidades de Deus? Ter o discernimento da forma e essência é algo que somente o Espírito Santo pode nos confirmar. É só o Espírito Santo que vai te dizer se você precisa fazer daquela forma ou se você precisa extrair a essência daquilo e adaptar para a tua vida. É possível buscar esse discernimento. Como? Se pedimos essa revelação, se batemos a porta de Deus e pedimos para entrar em sua presença pelo mérito exclusivo de Jesus, não nosso, e aprender diretamente dele tudo o que precisamos para poder ter aqui a vida em abundância que Cristo oferece. Quando a Bíblia diz batei e dar-se-vos-á, buscai e achareis, não, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, e pedi e dar-se-vos-á. Quando a Bíblia diz isso, eu volto naquilo que a criança pede, já na expectativa de que vai ouvir um sim. E semana passada nós falamos várias vezes de que quando nós oramos, nós precisamos orar como se já tivéssemos recebido aquilo pelo qual nós estamos orando. Agora, se você ora, será que Deus vai me dar? Será que você realmente quer aquilo que está pedindo? E aquilo lá é para o teu deleite? Ou é para a glória e honra de Deus? E aqui eu não estou dizendo que é para a gente fazer voto de pobreza, não, porque tem coisas que nós pedimos que é para a glória de Deus e ainda respinga na gente alguma coisa que a gente também é beneficiado. Mas esse não é o objetivo da oração. Percebe? Não é o objetivo. É uma consequência do pedido. Quando ele fala ali em Colossenses, vou voltar rapidinho só para falar o último versículo do que a gente leu. E daí a gente vai terminar. Filipenses, Colossenses. O versículo 14 do capítulo 2 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Vocês já pensaram o que é esse escrito de dívida? O que é o escrito de dívida? Se a gente for pegar literalmente. Não, literalmente. Processo militar. O escrito de dívida. Um documento. É um documento? Que diz que você está devendo. É um documento, certo? E o que mais? Tem mais uma coisa, o escrito de dívida. Quem que fazia? Se ele já saiu na sua vida, o que você está devendo? Exatamente. Na verdade, hoje nós temos o Serasa aqui falando para o nosso escrito de dívida. Só que não é esse que está aqui. O que está aqui é:
Escreva aí você o que você está me devendo. Escreva você o que você está me devendo. Não é eu que vou te dizer o que você está me devendo. É você que vai me dizer o que você me deve. Percebe que isso muda tudo? Porque, olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que nós escrevemos, o que nós fizemos, que é contra nós mesmos, Jesus cancelou. Não foi ele que disse: você não me deve nada. Foi ele que diz: o que você me deve está perdoado. Lembram quando eu testemunhei ano passado a respeito da van? Aquilo lá foi um escrito de dívida que foi cancelado a meu favor. Eu cheguei e falei com o antigo proprietário da van e falei: olha, eu estou devendo a van. E eu queria que você me perdoasse a dívida da van. Foi uma luta conseguir chegar nesse ponto. Foi no passado ou retrasado? Retrasado, né? Foi retrasado. E aí, a primeira coisa é: eu não costumo fazer essas coisas. Mas no fim das contas, Deus deu de presente, porque era a resposta de oração que ele tinha feito também. Se nós vemos aqui, a graça de Deus está limitada nas nossas possibilidades, ou nós vivemos nas possibilidades de Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque Jesus cancelou o escrito de dívida que nós fizemos contra nós mesmos. Só que isso quer dizer algo muito mais, Senhor, do que simplesmente um papel cancelado. E sim, é que a nossa confissão, ela foi recebida e ela foi perdoada. Pai querido, tantas vezes nós colocamos regras para que a gente possa chegar na Tua presença, sendo que a única coisa que é necessário é a gente ir pelo caminho que é verdadeiro, que é Jesus Cristo. Só isso. E a Tua palavra diz que é para nós chegarmos como somos. Nós queremos te agradecer por isso, Deus, porque isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Queremos te pedir, Deus, que nesse tempo de Pentecostes, o Espírito Santo possa fazer diferença no sentido de mostrar para a gente essas peculiaridades da Tua palavra. Em que todo aquele jugo, todo aquele fardo pesado, tudo aquilo que nós colocamos como empecilho para chegar na Tua presença, isso é tirado. E assim a gente possa ter intimidade com o Senhor, sendo quem nós somos e vendo o Senhor da maneira que o Senhor é. O Senhor está chegando até nós com um amor que é infinito, que entende exatamente o que nós estamos passando. Nós queremos pedir, Deus, que isso faça diferença na nossa vida a partir desse momento. E que esse reservatório espiritual que nós temos possa estar sempre cheio e suprido do Senhor. Nós queremos te pedir isso em nome de Jesus. Amém.